Estou pronto. Olá, pessoal do Ipremear, meus guerreiros e minhas guerreiras, aqui é o professor Contente. História, tá? E o nosso método de ensino, é claro, voltado para você passar no concurso militar, tá certo? Então a gente vai ter aula de História, Geografia, né, que é comigo, História e Geografia. Tem os outros professores de Português, Matemática, Química, Física, e tem mais um aí que eu não lembro agora, mas a gente vai passar todo esse material para vocês, ou seja, aula voltada para você que quer ser militar, a parte teórica também, não é só a parte física. Claro, a parte física é importante, né? E é eliminatória, mas a parte teórica, se você não passar, não adianta você ser um grande atleta. Tá certo? Sejam bem-vindos e vamos para cima agora. Pode pôr na tela aí, diretora, por gentileza. Pessoal, a gente vai falar do governo FHC, tá? Então a gente começa falando primeiramente de Itamar Franco, né, que foi o presidente antes do governo FHC. Itamar Franco assumiu quando Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, né, devido à corrupção. Teve o sistema lá do PC Farias, que era o tesoureiro dele. Aliás, o Brasil, né, já teve 2 presidentes que sofreram impeachment, né? Dilma Rousseff, mais recentemente, e bem antes, Fernando Collor de Mello. Collor foi eleito com a fama de ser caçador de Marajá, mas que ia perseguir políticos corruptos, mas ele sofreu impeachment. Olha só que ironia, por causa da corrupção. Próximo slide aí na tela, diretora, por favor. Vamos lá. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Vamos lá. Espera aí que teve um probleminha técnico aqui, galera, mas rapidamente a gente já vai colocar na tela aí. Pessoal, então, Itamar Franco ajudou a fundar o PSDB e, durante a presidência dele, quem assumiu o Ministério de Relações Exteriores e depois, logo em seguida, o Ministério da Fazenda, que cuida da economia, foi nosso FHC, Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ele não queria, a princípio, porque ele não é um economista, né? Ele é um sociólogo, mas com o jeitinho mineiro de Itamar Franco, ele conseguiu convencer. Próximo slide, por gentileza. Olha aí, pessoal, tá na tela aí Lula e Itamar Franco, né? Lula e FHC, tá? Em 2 fases aí. Então, os nossos políticos aí, para vocês que são mais jovens, não é de agora que estão se alternando aí no poder, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor. Naquela época o Brasil tinha uma inflação, quem viveu anos 80, como é o meu caso, que já sou bem mais velho que vocês, né? As coisas costumavam custar um preço logo no começo do dia, na metade do dia era remarcado esse preço, no fim do dia era outro. Era uma inflação absurda, pessoal. Chegava a mais de 100% ao mês. Tá? Hoje fica em torno de 3%, 4%, 5% ao ano, né? Então, para vocês verem a diferença. Em 1993, então, ele, antes disso, fez o Plano Real, que deu muito certo, tanto é que o real até hoje é a nossa moeda já trocou de nome várias vezes por causa da inflação, né? E concorreu já contra o Lula, olha aí, pessoal. Então, com quem que ele concorreu? Com o Lula, que agora é nosso atual presidente, já tinha sido presidente por outros 2 anos. 2 mandatos, ok? O Lula, na época, era o favorito, mas Fernando Henrique Cardoso foi eleito. E o principal motivo dele ser eleito foi que ele deu um jeito aí na economia do país, a inflação foi controlada. E olha só, que curiosidade, o real chegou a valer mais que o dólar
por 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Pode passar a próxima tela. Plano Real, ele foi um divisor de águas, como eu tinha falado, né, na economia brasileira. Após vários planos que deram errado, como o Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, entre outros, conseguiu controlar o Plano Real a inflação e, a partir dele, o Brasil conseguiu se estabilizar, tá, pessoal? Então, hoje a gente reclama, mas naquela época era muito pior. A moeda chegou a trocar de nome em 2 anos, 3 vezes. Então você ficava meio perdido, você recebia o salário e já tinha que ir comprar no mercado. Por isso que até hoje isso ficou na memória coletiva do povo brasileiro. Até hoje as pessoas recebem, pode ver que nos dias de recebimento, né, 5º dia útil, geralmente os mercados estão cheios, mesmo a inflação não sendo mais tão alta. Ok? Não sendo alta. Na verdade, hoje, se for ver com aquela época, é muito mais baixa. Pode passar a próxima tela, minha cara diretora. Vamos lá. Olha aí, ó. Ah, que saudade, hein? Faz tempo que o professor aqui não vê uma nota de 100. Mas a diretora que é rica tem muitas na casa dela. E um dia, quem sabe, eu consigo um empréstimo com ela, pessoal. Primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Os 4 primeiros anos do presidente, né? Fernando Henrique Cardoso como presidente, ele privatizou empresas estatais. Por quê, pessoal? Às vezes a gente pensa que empresas estatais, é nossa, é do Brasil, mas você ganha quanto de alguma empresa estatal, a não ser que você seja funcionário? Então, as empresas acabavam dando muito prejuízo para o governo e ele conseguiu privatizar, tá? Entre as privatizadas estão a Companhia Vale do Rio Doce, Telebrás, Banespa e Eletropaulo. Pessoal, se a gente tem o celular do jeito que é hoje no Brasil, né? Apesar que muitas vezes não funciona, mas se fosse estatal seria muito pior, tá? E ele aumentou o investimento no estrangeiro no país, ou seja, com isso ele deixou o Brasil confiável para que outros países, outros investidores individuais estrangeiros trouxessem o dinheiro para cá. Isso melhora a economia, tá? A economia vai melhorando conforme vai entrando dinheiro. Se empresas de outros países querem montar empresa aqui, ótimo, que isso vai gerar emprego para quem? Para a nossa população, tá certo? Próximo slide, por favor, minha cara e milionária diretora. Caros alunos, quando a empresa, só explicando, né, porque vocês não são obrigados a saber, deixa de ser estatal, ela é privatizada, ela pertence a um grupo ou uma pessoa qualquer, né? Por exemplo, Abílio Diniz, que morreu recentemente, era o dono do grupo Pão de Açúcar, né? Então, é uma empresa privada, tá? A estatal pertence ao governo federal, ao governo estadual ou ao governo municipal, ok? Mas, né, para variar, a oposição falava que ele estava entregando nossas empresas na mão de estrangeiros, que é um discurso velho já, mas é usado até hoje. Próxima tela, por gentileza. Como eu falei, né, antes dos outros slides, isso daí é uma falácia. O que é uma falácia? Uma falácia é uma conversinha para boi dormir, uma conversa que só se fala para tentar angariar votos, tá? Muitas vezes a empresa estatal é usada como cabide de empregos para abrigar parentes, amigos, né, em cargo de diretoria, e o dinheiro acaba indo para a mão da corrupção, ok? Não muda ainda, por gentileza, minha cara diretora. Diretora hoje está toda, parece que comprou uma nova fazenda aí. É a vida, né? Quem não é diretor é professor. Vai fazer o quê? Isso, na verdade, causa prejuízo para o povo brasileiro. Porque o dinheiro da corrupção, pessoal, é um dinheiro que poderia estar indo para o hospital, poderia estar indo para a segurança pública, poderia estar asfaltando estrada, saúde, etc. Né? Muita coisa. Tá? Então, quando você vê lá, tal político roubou 20 milhões, esse político está matando pessoas. São pessoas ali que não são atendidas em filas de hospitais, que não têm a segurança, tá? Adequada, e acaba sendo assaltada ali, leva
pode ser assassinado, né? Então, antes de vocês acreditarem isso, independente do concurso e tudo que falam, tenham novas informações, vai pesquisar, tá? Não fica só numa fonte, mas o fulano falou. Então, quem é o fulano? O que ele já fez? Ok? Próximo slide, por gentileza. Olha aí, pessoal. Essa imagem mostra como a economia brasileira ficou forte, tá? A economia brasileira começou a ser considerada, chegou a ser considerada a quarta maior economia do mundo nessa época, perdendo, claro, para Estados Unidos, China e Inglaterra. Ok? Próximo slide, por gentileza. Em 1997, uma emenda constitucional que permitia a reeleição, até então não tinha reeleição, né, para presidente, foi feita e, graças a esse plano real, põe uma coisa na cabeça, pessoal. O que o povo quer? O povo quer dinheirinho no bolso, quer estar empregado, comprar seu carrinho, ter uma vida estável. Se isso estiver acontecendo, o povo apoia o governo. Se começar desemprego, inflação alta, que prejudica principalmente os mais pobres, que não tem como guardar dinheiro investido em banco, né, para se proteger da inflação. Se não acontecer isso, o que acontece? Eles não apoiam o governo. Ok? Então, FHC conseguiu ser reeleito, principalmente graças ao plano real. Tá certo? Pode passar o próximo slide, por gentileza. O governo Itamar Franco, vamos falar um pouquinho antes do FHC, né? O governo Itamar Franco, o país passava por um período péssimo. Problema, inflação, desemprego, tá? E os políticos estavam desacreditados pelo povo brasileiro. Vamos para a próxima. Sim, olha aí. Aí entrou o nosso grande FHC. Por que a gente coloca imagem, pessoal? Muitas provas de concurso utilizam a imagem e não colocam o nome da pessoa, tá? Então ela vai colocar lá, no governo desse presidente que está na imagem abaixo, qual foi o plano? Estou dando um exemplo, tá? Qual foi o plano que conteve a inflação e tal? Então já associa. Fernando Henrique Cardoso é esse cara aí que está na tela, tá? E ele que foi um dos criadores do Plano Real e conseguiu fazer que o Brasil se tornasse estável até hoje. Pode passar para o próximo, por gentileza. O segundo mandato, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, houve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Foi implantada nessa época. Por quê, pessoal? Em cada estado se ensinava de um jeito, não tinha muito método. Tá? Então, essa lei, 96, ela universalizou o ensino básico. Então, aqui em São Paulo, da onde eu estou gravando, no Acre, no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo, no Nordeste, todos têm que seguir a mesma lei. Claro, uma outra variada que dá ali, né, fala da região, principalmente história, né, geografia, mas português tem toda uma método, história também, todas as matérias, ok? Dessa maneira, Fernando Henrique conseguiu, além de controlar a economia, reduzir o analfabetismo. Pessoal, ainda no Brasil tem muita gente que não sabe ler e escrever, e tem muita gente que é alfabetizada, mas lê, é o analfabeto funcional, ele não sabe, né? Ele lê ali com muita dificuldade, mas ele não entende o que está acontecendo. Então essa é uma briga que nós professores estamos sempre batendo nessa tecla para melhorar o nível de educação. Pode passar. Então, LDB, tá? Pode cair no seu concurso, pode cair. A LDB foi implementada em qual governo? Para que contribuiu a LDB? Então, Lei de Diretrizes e Bases. Tá? Pode passar para a próxima. Então, o governo Fernando Henrique ele também ampliou muito a inclusão de jovens, né? Crianças e jovens nas escolas.
tá certo? E, além de tudo, pessoal, o Brasil se transformou em referência no tratamento do HIV, que é o vírus que provoca a AIDS, tá? E ainda reduziu a mortalidade infantil. Então, os dois governos do FHC, principalmente o primeiro, né, e metade do segundo, ele teve muito apoio popular. Tá? Ele era quase assim uma unanimidade, claro que sempre tinha os descontentes. Tá? Olha aí só o símbolo da luta mundial do dia 1º de dezembro, dia mundial da luta contra a AIDS. Pode passar para a próxima. Em 2000 também foi criada a Lei da Responsabilidade Fiscal. Pessoal, até então os governos meio que faziam o que queriam, tá? Previa punições para políticos que gastassem mais do que ele tem para gastar. Parece uma coisa simples, mas até então não tinha isso. O presidente, o governador, o prefeito pegava dinheiro emprestado e depois acabava o mandato dele e deixava a dívida para o próximo, ok? No segundo mandato, como eu falei, principalmente depois da metade, Fernando Henrique Cardoso teve a sua popularidade reduzida, né? Porque o desemprego começou a voltar no Brasil, a crescer. Pode passar a próxima, por gentileza. Ok? Lei da Responsabilidade Fiscal, esse era o símbolo na época. Próximo slide, minha cara diretora. Olha aí. Movimentos sociais ficavam contra Fernando Henrique por causa da política neoliberal. O que é uma política neoliberal? Pessoal, a política de economia aberta, tá? Onde estrangeiros podem vir aqui, criar empresas. Isso, na verdade, gera mais empregos, tá? Mas esse pessoal dos movimentos sociais, né, se queixavam que tinham mais empregos, mais baixos salários, né? Não tinha muito atenção para o pessoal de classe mais pobre, tá certo? E concorriam com empresas daqui, gerando desemprego. Por quê? Porque o povo brasileiro não estava preparado para essa abertura do jeito que foi feito, para concorrer, às vezes, até com estrangeiros que vinham trabalhar aqui. Ok? Pode passar para a próxima. Fernando Henrique Cardoso, como vocês estão vendo na charge, aí se defendeu. Quem? Eu? Próxima diretora. Outro fator, né, que acabou diminuindo a popularidade do Fernando Henrique Cardoso, principalmente depois da metade do segundo mandato, foi o apagão. Né? Teve muita seca nessa época e a nossa matriz elétrica, matriz energética elétrica principal é a hidrelétrica. Então, faltava água, acabou causando alguns apagões até em cidades grandes, ficando quase um dia inteiro ou mais de um dia, né? São Paulo, Rio, etc. Então o governo foi acusado de não ter investido, não ter planejado, porque a economia cresceu. Quanto mais cresce a economia, mais energia a gente usa, né, pessoal? Indústria, as próprias pessoas tinham mais aparelhos de televisão, computadores, etc., então usavam mais. E ele não previu isso. E o pessoal caiu matando em cima dele. Pode pôr eu na tela aí, por gentileza, minha cara diretora. Estou na tela. Aê, diretora, muito obrigado. Pessoal, até agora a gente está falando aí do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Vocês já estão pegando alguns pontos e a gente vai, como sempre, em todas as aulas, trazer perguntas de concursos anteriores. Ah, professor, por que pergunta de concursos anteriores? Porque os concursos militares são baseados nos últimos 4 ou 5 concursos. Ah, então vai cair as perguntas iguaizinhas? Não, mas os mesmos temas, tirando alguns que são atualizados, né? Como a guerra na Ucrânia, agora a guerra entre o Hamas e Israel, ok? Então, pessoal, por isso que a gente faz puxa esses temas, né, que Fernando Henrique Cardoso é um dos temas que pode cair na sua prova, e depois, no final da aula, coloca aí as perguntas para testar o nível de conhecimento de vocês. Claro, vou assistir a aula lá com o professor Contente, professor A, professor B, tá ótimo, vou lá na outra
aos sábados para ter a aula presencial, está tudo bem. Não, né, pessoal? Para você passar no concurso militar, que remunera muito bem, tá? As pessoas passam, às vezes, com 19, 20 anos, já vai estar ganhando entre 8 e 12 mil reais, né? Muito da população brasileira não ganha isso, tá? Não chega nem perto disso. Então, você tem que ir atrás dos concursos anteriores, fácil de pegar. Você entra no Ministério do Exército. Qual que é o site? Pessoal, colocou no Google, site oficial do Exército. Vai ter as provas lá, você pega a prova, dá uma olhada, faz, tá? Sem olhar. Depois vê as correções, sempre tem na internet. Tá certo? Então, não são só as aulas, tá? Você quer passar, você vai sacrificar aí 1 ano, 2 anos. Professor, eu fiz o concurso, mas não passei. Tem gente que passa na 3ª tentativa. Tem amigos meus, né, militares, que passaram na 3ª tentativa, na 2ª. Então, não passou? Chora um pouco no banho, fica 3 dias escutando a Marília Mendonça, depois respira, volta a estudar. Por quê? Uma das vantagens dos concursos militares é que todo ano tem os mesmos concursos. Não é igual de professor aqui em São Paulo, por exemplo, que ficou mais de 8 anos sem ter concurso. Então, se você não foi aprovado, no outro ano vai ter o mesmo concurso, já vai estar com essa vivência. Você vai estar não precisa mais estar no curso, você já pegou todo o material que é para estudar. Tá? Tem que ter disciplina, de 2 a 3 horas por dia estudando, não é estudando com fone de ouvido, escutando música, não é estudando assistindo TV, não é estudando mexendo no WhatsApp, é estudando, pessoal. Métodos de estudo, a gente vai falar em outras aulas sobre esses métodos. Pode colocar na tela de novo o slide, por gentileza. Olha aí, esse é o Itamar Franco, ao lado dele, um episódio que ficou famoso no carnaval, de uma socialite que foi lá dançar perto dele, do Itamar Franco, que era danadinho, né? E ela estava sem a parte da roupa da mulher, a parte de baixo, se é que vocês me entendem. O pessoal fotografou, foi um caso engraçado e ao mesmo tempo estranho, né? Pode colocar o próximo slide, por gentileza, minha cara diretora. Olha aí, pessoal, no final, né, do governo FHC, o desemprego cresceu, né, o FMI culpava o governo brasileiro, tá, e teve também algumas acusações que ele tomou partido, nas licitações para a empresa deixar de ser estatal e virar privada, ele deu uma favorecida. Então, isso fez a popularidade dele cair. Próximo slide, por gentileza, minha cara milionária diretora. Fernando Henrique Cardoso foi sucedido, então, pelo Partido dos Trabalhadores, com o Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês conhecem, né? Ele fez 2 governos seguidos. Depois veio a Dilma e hoje em dia está novamente o nosso amigo. Estou aí novamente, pessoal. Estou aí governando, tentando aí favorecer o povo brasileiro. Tá certo, pessoal? Então, Lula venceu José Serra, tá? Que foi ministro da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso. José Serra tinha criado a lei do... ele criou, né, ele com a equipe dele, a lei dos genéricos, pessoal. Hoje você vai numa farmácia, você pede tal remédio lá, você pode falar, não tem um genérico mais barato, é graças também ao José Serra, tá? Mas Lula, finalmente, depois de 3 tentativas como presidente, né, 3 eleições que ele perdeu, foram 3, ele ganhou essa, tá certo? Foi o Fernando Collor e 2 contra o Fernando Henrique Cardoso. Pode passar a próxima tela. Olha aí, Aí temos 3 presidentes, 3 pessoas que foram presidentes. Lula no meio com a faixa ali, ao lado esquerdo deles, lado esquerdo de vocês, Fernando Henrique Cardoso e a esposa, e do outro lado a nossa amiga Dilma.
tá? Que viria a ser presidente depois. Não, desculpa, pessoal, é que o professor não enxerga direito, desculpa. Não é a Dilma, é a primeira esposa aí do Lula. Eita, professor, não enxerguei e fiz confusão. Pode passar para a próxima tela. Olha aí, pessoal. Pode colocar na tela agora. Coloca eu antes das perguntas. Pode colocar. Eu. Corta para mim. Aê. Vamos lá. Chegou agora o grande momento que a gente estava esperando, certo? As questões de concursos anteriores. Pessoal, eu quero que vocês se comprometam. Essa é uma aula que não está... uma aula gravada, né? Então não vai dar para interagir com vocês, ok? Mas próximas aulas provavelmente serão ao vivo, vocês interagindo pelo chat, tá? Então vai ser ainda mais legal. Mas eu quero que vocês se comprometam com o seguinte. Olho no olho, hein? Por favor, a fazer a prova sem olhar a resposta no Google, chat, GPT, etc. Para testar o seu nível de conhecimento, tá? Ah, professor, eu fiz, mas errei todas, e agora? Ah, que triste. É normal, pessoal, vocês estão começando a estudar agora. Calma, vai evoluir como tudo evolui na vida. Você já nasceu sabendo andar, falando? Acho que não, né? Raramente no mundo a gente tem notícia, né, de um ou outro aí que nasce já 1, 2 meses, já está andando, falando, mas é um a cada, acho que 200 milhões, né? Tá certo? Então, comprometam-se, tá? Olha aí, hein? Vai que eu apareço na sua cidade e fico de olho para ver se você está estudando. Vamos lá? Pode pôr na tela, diretora, as questões. Então, todas essas questões aí, pessoal, são de concursos anteriores. Eu estou movimentando aqui, aproveitando que eu não estou na tela, e tomando uma aguinha. Por isso que vocês estão escutando esse barulho aí. Fiquem tranquilos que o professor também tem direito a tomar água, né? Senão eu acabo a live sem voz. Ok? Pessoal, já comecem a ler aí. Printem essa tela para você ter na hora de responder, né? Na hora de responder, você ter o começo da pergunta. Então, ESA. O que é a ESA, pessoal? Vai aparecer o primeiro nome aí, né? ESA e outros. ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, essa pausa foi para tomar água, tá, pessoal? Eu também sou filho de Deus, sou professor, mas... Ó, ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, essa foi uma pergunta que caiu. Muito obrigado, a diretora aqui, oferecendo água para mim. Agora só falta ela me oferecer aquela casa da praia que ela tem lá no Guarujá para eu passar o final de semana, né? ESA, pessoal, Escola de Sargento das Armas. Por que apareceu esse nome aí? Porque essa pergunta caiu num concurso anterior. Então vamos ler a pergunta inteira, tá? Com o fim da ditadura e o restabelecimento da normalidade democrática, a escolha do presidente da República passou a ocorrer por meio do voto popular, exigindo que os candidatos expusessem suas propostas e o histórico de sua atuação política. Pode passar para a próxima tela, que é o restante da pergunta. Nos anos 80 e 90, respectivamente, o Brasil conheceu um candidato popularmente chamado de O Caçador de Marajás. Falamos dele na live, né? E outro que, enquanto foi ministro da Fazenda, ganhou notoriedade pela implantação do Plano Real, responsável pela estabilização da economia nacional. Olha só, pessoal, antes de mudar a tela, diretora, esses presidentes foram respectivamente, tomem cuidado com essa palavra, respectivamente quer dizer na ordem pedida ali no enunciado, ou seja, se você está com um carro branco na sua frente e um carro branco atrás de você, e você está com o seu carro no meio, fala, ó, respectivamente, na sua frente e atrás de você, quais os carros que estão? Branco e vermelho, ou seja, o branco na frente e o vermelho, porque ele perguntou respectivamente, ou seja, tinha falado no enunciado, na frente e atrás. Então, respectivamente, quer dizer na hora que está sendo perguntado. Tomem cuidado com essa palavra.
Pode mandar aí. Olha aí, pessoal. Fernando Collor e Tancredo Neves, será que foram esses dois, respectivamente? José Sarney e Fernando Henrique Cardoso? Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso? Quem prestou atenção na live já matou essa, já ganhou um ponto. Uma pergunta que você acerta, você deixa para trás vários outros candidatos, pessoal. Tancredo Neves e Itamar Franco, letra D? Ou Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva? Tá errando o meu nome, companheiro? Pessoal, então vamos lá. Claro que não estamos ao vivo, né? Senão eu deixaria um tempinho para vocês irem escrevendo no chat. No chat, eu falo chat porque eu sou chique, tá bom? Vamos lá para... Eu já sei a resposta. A diretora aqui também, ela já fez com a mão qualquer letra, não é? Essa aí mesmo, diretor. Ok? Pode colocar a resposta aí na tela, diretora, por gentileza. Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Pessoal, foi perguntado. Um era caçador de Marajá e o outro estabilizou a economia. Lembra que a gente falou? Respectivamente. O caçador de Marajá, que depois caiu por corrupção, né? Era caçador de Marajá, entre aspas, foi Fernando Collor de Mello. E logo em seguida, quem estabilizou a economia? Fernando Henrique Cardoso. Falamos na live disso? Falamos. Então, está provado que aqui, claro que a gente dá aula de uma forma mais assim, alegre e tal, mas com seriedade, tá? O que cai, a gente passa para vocês. Claro que vocês têm que complementar, não dá para passar tudo. Senão o curso duraria 5, 6 anos, aí você não consegue mais fazer a prova porque você estoura na idade. Pode passar para a próxima, ESP-SEX. Pessoal, o que quer dizer isso? ESP-SEX, professor? Eu não sei, não tem problema. Escola Preparatória para Cadetes do Exército. Quem estudou lá e se formou foi o nosso ex-presidente, Bolsonaro. Eu estudei lá, tá ok? Gostei bastante nessa época aí. Então, a pergunta da ESP-SEX, veja só, em 1993, no Brasil anunciou-se um novo plano de estabilização econômica, o Plano Real, que entrou em vigor efetivamente em julho de 1994. O Plano Real foi planejado e implantado no governo do presidente. Calma, não passa. Tem pegadinha aí. Leia 2, 3 vezes. Pessoal, vocês vão ter 5 horas e meia para fazer a prova teórica. Então, não é quem entrega mais rápido que passa, é quem entrega com mais respostas certas. Tá? Eu fico olhando para a câmera e eu não estou na câmera. É a força do hábito. Calma, diretora, não vai me mandar embora, diretora. Pelo amor de Deus. Preciso aqui do emprego, tá? Pessoal, então, vamos ler com calma. O Plano Real foi planejado e implantado no governo do presidente. De qual presidente? Vamos ver aí as alternativas. Pode passar, por favor? Diretora, vocês conseguem também voltar a tela, não? Só para frente, né? Por enquanto. Não tem problema. Voltou, olha lá. Toma, professor. Pensa que eu sou o quê? Estou fazendo nada aqui? Tá, pode passar para frente, só queria saber para a gente... Então, o Plano Real foi implantado por José Sarney, B. Fernando Collor de Mello, C. Fernando Henrique Cardoso, D. Itamar Franco ou E. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, né? Como não tem interação, infelizmente. Na tela, pessoal. Peraí, passou, volta lá. Itamar Franco, tá? Qual que é a pegadinha aí? Volta uma tela aí, por favor. A pegadinha é a seguinte. A Fernando Henrique era ministro da Economia no governo Itamar Franco e implantou no governo dele. Depois, Fernando Henrique ficou conhecido como pai do real e foi presidente. Mas
A maioria que não tiver feito o nosso curso, que não se atentar, não estudou, não está preparado, vai... Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, mas não foi implantado no governo dele. No governo dele ele deu continuidade. Ele implantou como ministro da Fazenda no governo do nosso saudoso Itamar Franco. Ok, pessoal? Viram aí? Pegadinha, uma pergunta, pode passar a próxima tela. Então, letra D, Itamar Franco. Uma pergunta simples, com pegadinha, muita gente ia errar. E você que está fazendo nosso curso, não vai errar, porque o professor Contente e a nossa equipe aqui, diretores, né, coordenadores, aqui tem toda uma equipe, pessoal. Não é o professor que chega aqui, tem o pessoal que prepara a aula, tá? Todos trabalhando para o objetivo final, que é colocar você lá no seu sonho de ser um militar, de ter uma carreira estável, tá? De ter aí um plano de carreira, de ter muitos benefícios, né? Governo médico, acesso ao esporte. Por exemplo, pessoal, para quem gosta de esporte, 80% dos nossos atletas individuais que ganham medalhas na Olimpíada, individuais, tá? Os esportes individuais, ou são militares ou se prepararam em instituições militares. Então, vale muito a pena. Pode passar para a próxima, minha cara diretora, ESA novamente, Escola de Sargento das Armas. Muito foram os planos de estabilização implantados a partir da década de 80 no Brasil, com o objetivo de debelar, de acabar, né, com o processo inflacionário. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o plano e o presidente responsável pela sua implantação. Não vou falar nada. Pode colocar aí na tela. Vamos ver se vocês acertam. Plano Real, Itamar Franco. Plano Cruzado, Itamar Franco. Plano Bresser, Fernando Henrique Cardoso. Plano Real, Fernando Henrique Cardoso. Plano Real, José Sarney. Quem prestou atenção na outra pergunta já sabe que tem uma pegadinha semelhante nessa. Eu acho que aí, claro que não estamos interagindo, mas acho que agora todo mundo acerta, tá? Pode colocar na tela. Novamente, pessoal. Plano Real, ó. Coloquem isso na cabeça para não errar mais, seja de qual forma for feita a pergunta. Plano Real foi no governo Fernando Henrique Cardoso implantado? Não. Foi implantado no Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda e nos dois governos, depois dos dois outros mandatos, ele foi eleito e reeleito e continuou com o Plano Real. E o real é a nossa moeda até hoje. Ok? Mais uma pegadinha. É cheio de pegadinha no concurso. Se não tivesse pegadinha, não tivesse dificuldades, pessoal, todo mundo passava, né? Aí não precisava da gente. Ok? Pode pôr a próxima. Isso daí é comentário da resposta. Pode pular. Por gentileza. Não. Deixa eu ver. Tem alguma coisa errada. Vai passando e depois qualquer coisa você vai. Esta foi a última pergunta, tá, pessoal? Então pode me colocar na tela que a gente já vai encerrar, falar mais algumas coisas aqui, tá? Pessoal, esses últimos slides, na verdade, eram para estar ali no começo, mas deu um probleminha técnico aqui, não fez falta, né? Porque todas as perguntas vocês viram aí que a gente tinha falado na live, tá certo? E não se esqueçam, pessoal, lives, né, aulas online, aulas presenciais e estudar por conta própria. É isso mesmo. Em vez de você ficar lá no baile, né, ficar saindo, professor, tira um dia da semana para se divertir. Claro que ninguém é de ferro. Nos outros dias você faz uma tabela. Eu vou dar uma aula sobre isso também, com os slides, só sobre o plano de estudo, tá? Você faz uma tabela. Aí no seu concurso você vai ter que saber, cai 40% de português, 30% de matemática, 30% de história e geografia. Então você vai focar naquilo ali. Eu vou ensinar também vocês a lerem o edital, saber o que cai. A gente vai falar muito aqui de edital, tá? Fiquem tranquilos.
Eu acho que é muito difícil, não vou conseguir. Só consegue quem tenta, tá? Se você desistir, você não vai conseguir mesmo. Aí você vai ser mais um aí, tendo empregos normais que você é contado como um número, tá? No Exército, na Marinha, na Aeronáutica e Polícia Militar, depois dos 3 primeiros anos que você passou no concurso, primeiro passo é passar no concurso, né? Exame médico, etc. Depois dos 3 primeiros anos são considerados probatórios, tá? Você tem estabilidade no cargo como qualquer funcionário público. Você só vai ser mandado embora se você roubar, brigar com alguém dentro, né? Fazer uma coisa muito absurda, que eu acho que depois de todo o sofrimento para passar, o salário que vocês estarão ganhando, né? Pessoal, a gente está falando salário porque vocês estão começando, mas na linguagem militar salário não existe. É soldo, chamado de soldo, tá? Então vocês não vão fazer isso, terão estabilidades. Então vale a pena sim sacrificar agora para depois ter uma vida melhor, que você vai poder viajar, tem férias, não é um funcionário normal, tá, pessoal? Não tem nada de, será que eu vou aguentar? Não tem nada disso. Tem os exercícios físicos, tem a parte de treinamento, mas é muito bacana, tá? Além de tudo, você vai se divertir, eu garanto. Ok? Diretora, tem mais algum recado? Não? Deixa eu dar uma piscadinha aqui, que é o nosso sinal. Se tem, ela pisca de volta. Não tem mais recado, pessoal, então nós vamos encerrando por aqui. E você já sabe, e premiar sempre com você.